Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe grandemente. A mensagem do Senhor nessa tarde vem nos falar do vaso na mão do oleiro, que o Senhor fala em Jeremias no capítulo 18, onde ele disse para Jeremias: desce, Jeremias, à casa do oleiro e te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desceu à casa do oleiro e começou a observar ali o oleiro fazendo o vaso. Mas quando ele fazia o vaso se quebrou na mão do oleiro. E aí o oleiro pegou novamente e refez novamente o vaso da forma dele, da maneira dele, como bem parecia aos seus olhos fazer aquele vaso. Então nós podemos observar, eu, você, nós, quando Deus pega o homem, quando Deus pega a mulher, quando Deus pega aquele vaso para reconstruir, para renovar novamente, para reconstruir novamente aquele vaso destruído, aquele vaso quebrado. Muitas das vezes a pessoa chega na igreja, a pessoa chega aos pés de Cristo, até mesmo dentro do seu quarto, na sua casa. Ele pode se achegar ao Senhor com o coração contrito, todo quebrado, todo destruído. Mas o Senhor, será que o Senhor vai pegar aquela pessoa e jogar fora? Depois de tudo aquilo que aquela pessoa fez, de tudo aquilo que a pessoa aprontou diante do Senhor? Não. O Senhor vai pegar e Ele diz: eu vou fazer como eu quero. Eu vou reconstruir como eu quero. Ele vai pegar aquele barro, aquele vaso que está destruído e vai refazer novamente. Vai construir, vai refazer, vai transformar, vai dar uma nova vida para aquela pessoa que está com sua vida tudo destruída, desmoronada. Muitas das vezes é preciso o Senhor refazer, reconstruir novamente. Mas é preciso passar pelo processo das mãos do oleiro. Tem muitas pessoas que não querem voltar aos caminhos de Cristo e o Senhor pega ali aquela pessoa. Muitos que estão no mundo que nunca chegaram a Cristo, mas o Senhor precisa daquele vaso. Assim como o Senhor precisou de Paulo, quando ele disse: esse é para mim um vaso escolhido. Paulo era um homem que maltratava os crentes, que perseguia, que prendia, mandava prender, saía atrás para matar, para prender. Mas um certo dia o Senhor teve um encontro com ele. O Senhor se encontrou com ele, foi necessário, porque o Senhor disse: eu preciso dele para a minha obra. Ele é um vaso escolhido para a minha obra. E quando cai nas mãos do oleiro, vai ser ali modelado pela mão do oleiro, do jeito que o oleiro quiser fazer, da maneira que o oleiro quiser refazer, construir, do jeito dele, da maneira dele. E quando se passa pelo processo da mão do oleiro, ele vai sentir ali muitas das vezes o aperto, ele vai sentir muitas das vezes a dor, ele vai passar ali muitas vezes ali, porque ele está sendo modelado pela mão do oleiro, pela mão de Deus, ele está sendo reconstruído. Paulo estava todo destruído, a vida de Paulo estava toda destruída, porque ele era um homem que não tinha Deus, mas o Senhor estava contemplando ele. Ele nem imaginava, mas o Senhor estava vendo a situação dele. Mas o Senhor não desprezou, porque o Senhor precisava dele, ele era um vaso escolhido para o Senhor. E depois que o Senhor pega o homem, reconstrói novamente, purifica novamente ali, reconstrói tudo, tira toda aquela sujeira e faz um vaso bem bonito,
E quando aquele vaso está todo pronto, ele vai ser usado, ele vai ter uso para louvor de Deus, para a glória de Deus. Ele vai ter o uso nas mãos do oleiro, para a obra do Senhor nessa terra. Depois daquilo, Paulo, ele foi um vaso de honra, um vaso para louvor de Deus, um vaso para levar a palavra do Senhor. O Senhor precisou daquele vaso para uso dele. Aquele vaso se tornou diferente pelas mãos do oleiro. É assim mesmo as nossas vidas, é assim mesmo nós. O Senhor modela, o Senhor refaz da maneira que Ele quer. Muitas das vezes aquele vaso está quebrado, está trincado, está sujo, é preciso ser limpado, é preciso ser reconstruído novamente para o uso do Senhor, para ter um renovo, para ter uma transformação. É preciso nós ser reconstruído. Eu não sei se você já passou nessa construção, nessa reconstrução da mão do Senhor. Mas quando o Senhor pega para reconstruir, para modelar, tem que aguentar passar no processo. É o Senhor ali modelando, é o Senhor purificando o vaso, é o Senhor limpando o vaso, é o Senhor fazendo uma nova criatura. Nem que o homem seja um homem mais perverso que tiver, nem que seja um homem mais viciado que for, mas se o Senhor precisar daquele vaso, Ele vai pegar e vai modelar e vai reconstruir, vai refazer para um vaso novo, para uma pessoa transformada, uma pessoa liberta. Por isso que nós não entendemos o agir do Senhor. O homem muitas vezes não entende, mas o Senhor sabe como fazer. Muitas pessoas olham e dizem: meu Deus, aquele homem ali era um viciado, era um traficante. Aquela mulher ali era uma prostituta. Mas o Senhor refez novamente, o Senhor mudou, o Senhor transformou, o Senhor purificou aquela vida. E ficou um vaso para louvor de Deus, e ficou um vaso para glorificar o nome de Deus, e ficou um vaso para levar a palavra do Senhor. Ficou uma alma, uma vida transformada na presença do Senhor. Então, o Senhor precisava falar com Jeremias, para que ele fosse falar para aquele povo, porque pode ser uma nação, pode ser um homem, uma mulher, o Senhor leva a pessoa lá, para falar e dizer: olha, se vocês se arrependerem, eu mudo, eu posso transformar. Se vocês reconhecerem os seus pecados, eu mudo vocês, eu transformo vocês. Se arrependam dos vossos pecados, e eu mudarei você, e eu transformarei. Então, é preciso o Senhor reconstruir novamente o vaso, para ter uso nas mãos de Deus, para levar a mensagem do Senhor, para ser um vaso renovado, para ser um homem salvo no Senhor, para ser uma mulher salva no Senhor, modificado. Então, precisamos descer à casa do oleiro. Como descer à casa do oleiro? Descer ali, se humilhando ao Senhor, orando, clamando ao Senhor pelas madrugadas, clamando ao Senhor nos momentos, nas horas, seja lá qual hora, qual momento que for. Precisamos descer aos pés de Cristo, se prostrar ao Senhor. Por que Deus mandou Jeremias descer à casa do oleiro? Porque é preciso nós descer na oração, no jejum, na consagração, se humilhar diante de Cristo, reconhecer o nosso pecado, reconhecer quando nós estamos em falta, ir para a igreja, começar a ler a Bíblia quando a pessoa não está lendo, não está buscando o Senhor,
Precisamos ter sede da mensagem, da palavra do Senhor. É preciso descer aos pés do Senhor. E o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai falar com você. E o Senhor já está falando através da sua palavra com você. Porque o Senhor ama, porque o Senhor é misericordioso. E Ele tem poder para transformar a cada pessoa, a cada homem e a cada mulher. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. Se você está orando por um parente seu, continue perseverando, porque o Senhor vai trazer de volta, porque o Senhor vai reformar esse vaso, porque o Senhor vai reconstruir esse vaso, porque o Senhor vai dar uma nova vida para ele e para ela, no nome de Jesus Cristo.